CBN Campo Grande. Apresentação: Lígia Sábica. 9h11 e nós estamos entrando aqui na segunda hora do jornal CBN Campo Grande. CBN Direito. Você sabe qual é o entendimento da Justiça sobre o uso de prints das redes sociais como provas em processos? E a questão do vazamento de dados aí pela rede, vale a pena processar? Bom, para falar sobre isso, esclarecer essas e outras informações, eu recebo agora aqui o presidente da Comissão de Direito Digital e Startup da OAB-MS, o advogado Rafael Chaia. Bom dia, muito obrigada aí por aceitar nosso convite. Bom dia a todos, eu agradeço o convite. Olha só, eu queria começar esse papo te perguntando o seguinte: a gente sabe que a legislação é muito recente em relação ao direito digital, a startups, e ela vem sendo mudada também de acordo com o que vem ocorrendo, porque nem tudo é possível se prevenir nesse momento em que a tecnologia está aí avançando rapidamente. Qual é o cenário atual? E nós já temos hoje uma legislação que dê esse direito aí das pessoas de buscarem justiça quando há erros? Bem, uma legislação específica para o campo de provas digitais a gente ainda não tem. Nós tínhamos, né, a 11.419 de 2006, que está em vigor até hoje, que já falava alguma coisa sobre provas digitais e provas digitalizadas e como elas poderiam entrar no processo com garantia de origem e tudo mais. Só que a questão é que com a evolução da tecnologia nos últimos anos, a gente percebe que fica cada vez mais fácil a pessoa gerar ou modificar provas digitais, o que passou a ser um grande problema. A gente sempre pôde usar, antigamente, prints como prova. Só que o print é uma imagem, e uma imagem que pode ser facilmente manipulada. Alterada, então. Exato. Você pode não só alterar, como você pode hoje, com algumas ferramentas de inteligência artificial, até mesmo criar uma prova digital. Então existe uma preocupação muito grande hoje com relação a essa questão da garantia de origem. De onde vem essa prova digital? O que nos obriga hoje a buscar outros meios para apresentá-las dentro de um processo. Mas aí seria, não sei, um exemplo, se é um print de celular, a justiça poderia ter acesso a esse celular? O ideal seria que você apresentasse provas mais robustas do que somente o print. O que você pode fazer, por exemplo? Você pode apresentar junto com o print os metadados da conversa e você pode usar serviços de verificação desses metadados que vão garantir a origem desse print. E como o cidadão comum faz isso? Quem está aí nos ouvindo, como é que chega a esses dados? Há algumas empresas que já são especializadas em fazer essa autenticação e você paga para fazer a autenticação por prova produzida. Os metadados também podem ser obtidos muitas vezes dentro das plataformas. Plataformas de e-mail, por exemplo, como o Gmail, te dão a opção de buscar os metadados do e-mail que foi enviado. Agora, é importante que a gente note, porque dentro do judiciário, cada vez mais esses metadados estão sendo cobrados como uma forma de autenticar a prova que está sendo apresentada. Por muito tempo foi apresentado também como uma alternativa o uso da ata notarial. Eu poderia simplesmente levar o telefone até um cartório, o cartorário faria uma ata descrevendo o conteúdo do telefone, e aí eu apresentaria esse documento revestido de fé pública como uma prova dentro do processo. Só que o problema é que mesmo a ata notarial hoje, ela tem alguns problemas, porque é um documento extremamente caro, o que não é acessível para todos, e nada impede que muitas vezes o cartorário possa também ele ser enganado por uma pessoa de má fé, apresentando um conteúdo falso, gerado por uma inteligência artificial ou por computador, e registrando informações que não existem na ata notarial. Então, o ideal ainda é você buscar as informações da própria prova digital, nos metadados ou num serviço de verificação. E qual tem sido aí o maior entendimento dos juízes? Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, alguns juízes ainda têm aceitado os prints como prova, mas se você for buscar, por exemplo, São Paulo,
Em São Paulo hoje é raro você encontrar um juiz que não cobre os metadados. Então já está se tornando cada vez mais comum o pedido desse tipo de informação, porque é esse tipo de informação que atende à cadeia de custódia da prova. Vai validar tudo isso, né? Exatamente. Trabalhar com provas digitais é extremamente delicado exatamente por conta da capacidade que os dados têm de serem modificados. E uma simples modificação pode levar a uma indução a erro. Então é preciso tomar muito cuidado com relação ao que se junta dentro de um processo. Eu estava vendo aqui que teve uma decisão aí da Justiça, da Vara do Trabalho lá no Pará, né? Abaetetuba, que rejeitou aí a apresentação de prints como prova. Exatamente porque não atendiam a cadeia de custódia. Exatamente pelos problemas que a gente já expôs aqui. O print, ele é uma prova muito frágil, porque ele pode ser facilmente modificado ou no código-fonte do WhatsApp Web dentro do seu navegador, ou por meio de uma plataforma de edição de imagens, ou até mesmo por ferramentas de IA. Nós temos ferramentas de IA hoje que são capazes de gerar conversas de WhatsApp inteiras, até nos mínimos detalhes, como, por exemplo, o nível de bateria do telefone. Então, só o print hoje já não é mais capaz de garantir nada. Hoje você pode construir digitalmente a voz da pessoa usando uma ferramenta de inteligência artificial e dizer que é um áudio que você recebeu. Então existe a necessidade de você trazer uma comprovação da origem desses dados, para que você possa revesti-los de veracidade. E aí é só a partir dos metadados. A gente sabe aí, qualquer tecnologia, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Perfeito. Né? E nesse caso aí, pelo que eu estou entendendo, advogados e juízes estão aí com os dois pés atrás, né? Com todas as provas ultimamente apresentadas. Muitos precisam estar atualizados para saber como agir, e são poucos aqueles que têm conhecimento disso. Então é preciso que a gente comece a trazer mais treinamentos para que eles consigam enxergar onde encontrar essas informações, tendo a consciência de que, dependendo da forma como ela é trazida no processo, ela pode estar sendo conspurcada por uma falsidade. Uma manipulação, né, Com das certeza. informações. E o que falta na legislação hoje para evitar esse tipo de problema? Na verdade, precisaria de uma normativa interna do próprio judiciário para estabelecer a forma como a prova deve ser apresentada. Dentro da lei processual, nós já temos a questão da cadeia de custódia da prova. Como a prova ela precisa atender a determinados requisitos para que ela possa produzir efeitos dentro do processo. Com relação a provas digitais, é um pouco mais complicado porque existem diferentes tipos de provas digitais. Nós podemos ter o print, nós podemos ter o vídeo, nós podemos ter o áudio, nós podemos ter um documento digital ou digitalizado. E para cada um deles seria necessário um procedimento diferente. O que nós podemos trazer de forma geral e que poderia ser observado é a questão do uso de ferramentas de autenticação, que hoje é a saída mais viável. O Ministério Público, por exemplo, ele tem uma parceria com uma empresa de verificação, que é a Verifact, para que ele, Ministério Público, possa trazer essas provas já verificadas dentro do processo. Então, mesmo o Judiciário já está buscando essas empresas de verificação para que eles possam trazer mais corpo, mais robustez para essas provas que são apresentadas. Mas isso está sendo feito na base do convênio, da regulação. Não há uma lei ainda que obrigue a fazer isso. Mas a gente sabe que a legislação precisa a cada tempo ser atualizada, né? Com certeza. Aqui no estado, quais são as justiças que já têm assim rejeitado? Existe já? O senhor falou que São Paulo é super comum, aqui ainda há pouco, mas, por exemplo, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul, como está? Eu não atuo muito na Não? Justiça do Trabalho para poder saber, mas eu posso pegar por experiência de alguns amigos. Alguns amigos que atuam na Justiça do Trabalho dizem que eles ainda são bem acessíveis com determinados tipos de prova, mas eles já têm alguma atenção com relação às provas digitais. Então a gente percebe que a Justiça do Trabalho já está tendo um cuidado nesse sentido. O importante para as pessoas aí nós temos aquelas mensagens que se apagam após alguns instantes. Outro problema imenso. Então, como fica isso? Isso é possível resgatar em algum momento para uma prova? Agora eu sou o portador de notícias tristes, infelizmente não.
esses serviços de mensagem que se, entre aspas, autodestroem, Uhum. eles têm como objetivo exatamente criar uma ferramenta de privacidade. E muito provavelmente, considerando a tecnologia de criptografia de ponta a ponta que serviços de mensageria hoje utilizam, essas mensagens temporárias, depois que desaparecem, não podem ser recuperadas. Porque por estarem criptografadas, nem mesmo o provedor de aplicação vai ter acesso ao backup delas. Fica muito complicado você conseguir ter acesso a essas mensagens que se apagam. E nessas mensagens que se apagam, se a pessoa der o print na hora, ela consegue depois esse metadado ou também não? Pode até conseguir, mas vai ser um pouco mais difícil, porque usando o serviço de verificação, o que vai acontecer? No serviço de verificação, ela acessa dentro de uma plataforma de verificação a conversa dela. É como se ela acessasse o WhatsApp dentro da plataforma da empresa. Certo. Ali, enquanto a mensagem ainda estiver, ela consegue buscar aquela prova autenticada. Uhum. Então acaba se tornando muito mais uma corrida contra o tempo para evitar que a mensagem desapareça, do que necessariamente algo que ela vai conseguir fazer posteriormente. Bom, agora a gente falando sobre a questão polêmica envolvendo o Facebook, na questão do vazamento de dados pessoais que ocorreu, se eu não me engano, em 2019, é isso? Exatamente. Muita gente entrou na época na justiça, né, porque teve prejuízos, conseguiu provar isso, e teve uma decisão aí contra o Facebook lá da Justiça de Belo Horizonte. Uhum. Depois dessa decisão, deu uma correria no país, todo mundo achando que, né, não, eu tive meu dado vazado, vou acionar, e aí? Consegue, não consegue? É preciso ter prova de que teve prejuízo, não é? Eu vou ser de novo o portador das más notícias, pessoal. Primeiro que é uma decisão de primeira instância, cabe recurso. É muito provável que o Facebook vá recorrer, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há muitas chances de haver reforma na sentença no que diz respeito a essa indenização para os usuários. Por quê? O entendimento hoje consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que só cabe indenização por vazamento de dados se você conseguir provar que você sofreu um dano real, e mesmo assim você precisa provar um nexo de causalidade entre o dano que você sofreu e o dado que foi vazado. Ou seja, você tem que provar que o dano que você sofreu foi por causa daquele vazamento de dados. Então é muito complicado você conseguir hoje uma indenização por vazamento de dados em razão desse entendimento. Então, porque a Deep Web está aí com esses dados e ela pode não usar naquele momento, usar em outro momento. E aí como você prova isso? Você não prova, esse é o ponto. O cidadão comum não tem a capacidade técnica necessária para conseguir fazer uma ligação entre o dado que vazou e o dano que ele sofreu. Porque, como você bem disse, esse dado ele pode estar armazenado num banco que vai ser comercializado e utilizado daqui um ano, um ano e meio. Então, como é que você vai conseguir fazer a ponte para dizer, não, esse dado que foi usado é o mesmo que vazou lá do Facebook em 2019? Então é preciso tomar cuidado. Um monte de gente queimou largada, tentou habilitação no processo para poder obter essa indenização, porque veio essa promessa de ganho fácil. A decisão já saiu agora no dia 11 de agosto, todos os pedidos de habilitação foram negados. Com ou sem prova, né? Com ou sem prova, foram negados. Vai ter que esperar a ação depois terminar. Tem que entrar com um pedido individual de indenização, comprovando a existência de dano, para daí verificar se vai caber o pagamento ou não. E vale lembrar que, em caso de você perder, você tem as custas para pagar Com desse certeza. processo. Então, nem sempre vale a pena, né? No dia 3 de agosto, eu cheguei a gravar um vídeo nas minhas redes sociais alertando as pessoas, falando, gente, pelo menos espera o final do processo, junta provas de que vocês sofreram algum dano para vocês poderem tomar alguma atitude. Porque se for queimar largada, se for fazer alguma coisa agora, vai gastar com advogado, vai gastar com custo de processo, em uma ação que muito provavelmente vai dar com os burros na água. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ter um pouco de cautela. Houve muito sensacionalismo em torno desse caso do Facebook, o que, sendo bem sincero, foi uma irresponsabilidade tremenda. Em que situações pode valer a pena aí, entrar na justiça contra a rede social? O que o senhor tem visto aí? A gente tem visto muitos casos de ação e ações frutíferas contra redes sociais,
em casos de banimento e exclusão de perfis que não observam as regras da própria rede. Nesses casos, a gente tem visto indenizações chegando a valores bem altos, inclusive. Você pode citar um exemplo, assim? O usuário que, do nada, recebe a mensagem de que sua conta foi banida porque você não seguiu as regras da comunidade. Só que aí a rede social não fala qual regra foi violada e não diz qual postagem você fez que violou a regra. E isso é muito comum de acontecer porque, muitas vezes, a moderação é feita por algoritmos. A moderação é automatizada. E pode acontecer do algoritmo gerar um falso positivo por conta de uma palavra que você digitou. Então, às vezes, você faz uma digitação, o algoritmo não interpreta contexto, ele só identifica a palavra-chave. Essa palavra-chave dá o gatilho da punição, suspende a sua conta. Nesses casos de suspensão indevida, tem havido muita indenização. Casos de invasão de conta que muitas vezes a rede social não toma providências para devolver a conta. Também tem gerado indenização. Agora, vazamento de dados tem esse porém. Vazamento de dados você tem que dar um jeito de comprovar que o dado vazado gerou um dano real e a partir desse dano real aí você pode tentar responsabilizar quem tinha o dever de tutela dos seus dados. Quem tinha aquele dever objetivo de cuidado. Se não, nada feito. Tá vendo, pessoal? Quem está nos ouvindo aí, e não é muito simples, né, de se comprovar tudo isso, né? Como está hoje a oferta de profissionais advogados especializados nesse tipo de causa? Bem, eu trabalho com direito digital desde 2008. Então, assim, já tem 15 anos que a gente acompanha essa área. O número de profissionais em direito digital tem aumentado bastante. Os cursos de especialização na área têm aumentado bastante. Os profissionais que atuam na área têm aumentado bastante, porque o direito digital ele é muito transversal. Ele conversa com todas as áreas. Então você tem hoje um direito penal digital, um civil digital, um administrativo digital. Então, mesmo aqueles que já estão consolidados numa determinada área, eles podem puxar um braço do digital, porque hoje tudo converge para a internet. Tudo converge para a internet. Então, o bom profissional ele acaba passando por esse processo de transformação digital. O alerta que a gente faz, porém, é que cada vez mais a gente vai notar que o direito por si só não vai ser capaz de dar todas as respostas. A gente vai ter que começar a apelar cada vez mais para outras áreas de conhecimento, a área de tecnologia e informação, a área de programação, porque vão ser nelas que a gente vai encontrar as respostas. Quando o assunto é direito digital, não adianta pensar só o direito. A gente precisa pensar também o digital, já que no digital tudo tem uma dinâmica diferente. Para a gente encerrar, estou aqui conversando com o Rafael Chaia, que é presidente da Comissão de Direito Digital e Startup da OAB-MS. Em algum momento o cidadão comum pode acionar a comissão? Com certeza. A comissão tem um perfil no Instagram, @digital.obms. Nós recebemos muitos pedidos lá, inclusive de advogados, com relação a ações que a gente realiza em favor da classe. Mas o cidadão também pode nos procurar para questões, eventualmente, que ele acha que nós possamos agir para melhorar a sua experiência na web. A gente não pode atuar no campo da advocacia, a gente não pode representá-lo. Isso, individualmente, mas num campo coletivo. No campo coletivo, nós podemos atuar em nome da coletividade, em nome do interesse coletivo. Por exemplo, um sistema de boletim de ocorrência online, como nós fizemos há pouco tempo, um encaminhamento para o aprimoramento da ferramenta. Nessas situações, a gente pode agir em favor da sociedade. Perfeito. Olha, esse papo rende muito, né, Rafael? Com certeza. Rende muito. A gente vai deixar aqui em aberto outros momentos para o senhor voltar aqui e fazer esses esclarecimentos sobre direito digital, que é muito interessante e mexe com o dia a dia de todo mundo, né? Eu agradeço, vai ser uma honra. Rafael Chaia, presidente da Comissão de Direito Digital e Startup OAB-MS. Essa entrevista você acompanha depois novamente lá pelo nosso portal rcn67.com.br na aba Campo Grande. Obrigada, um bom dia para o senhor. Bom dia a todos. CBN Campo Grande.